Olá, Grandenses! Estamos em mais um vídeo, dessa vez um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque desta vez irei comentar com vocês, bater um papo a respeito de algo que tem incomodado um pouco e me fez, pela primeira vez em todos esses anos de leitor, abandonar não apenas um, mas abandonei a leitura de 2 livros por causa de um problema que eu tenho identificado nos livros que estou lendo atualmente, de nossos colegas contadores de histórias. Pois é, curioso para saber o que é? Evidentemente é que pelo título aqui e pela legenda, vocês já sabem o que eu estou falando. Bem, dei uma leve pausada no vídeo para ver se o áudio estava saindo ok e tá tudo certo. Então vamos embora continuar. Pois bem, quando a gente fala de um livro, vou pegar um aqui que eu peguei como exemplo para a gente trabalhar hoje nessa live. Pronto, vou pegar o livro nacional que eu gosto muito, que é esse aqui, O Príncipe Gato, de Bento de Lucca, que é o pseudônimo de 2 autores. Quando a gente pega um livro, a gente está tratando aqui de literatura, né? Estamos tratando de obra literária e, como tal, a literatura ela possui as suas regras, ela possui suas normas, por assim dizer, acho que não chega a ser uma norma, mas ela possui diretrizes que caracterizam um texto literário, um texto que é um texto narrativo, né? É um texto onde a gente vai ler uma história, vai conhecer personagens, uma situação, é uma trama que se estende mais do que, por exemplo, um conto, por isso costuma ter mais páginas e é dividido em capítulos normalmente. Tranquilo. E por um outro lado, a gente tem roteiro. O roteiro, que eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas o roteiro ele é um texto técnico usado no audiovisual, tanto para servir de guia para os próprios atores em suas interpretações, como também para o resto da equipe que vai trabalhar ali nos filmes ou na série, enfim, no produto audiovisual, para a escolha de cenários, os elementos que vão compor aquela cena, organização de como vai ser filmado, se vai ser de dia, de noite, enfim. É algo técnico para esse fim. E claro, né, como esse é algo técnico, só vai ter praticamente diálogos, a localização, se é dia, se é noite, enfim, essa parte mais técnica, que não é algo narrativo. Embora esteja acontecendo uma história ali, mas é algo que é composto praticamente, por assim dizer, né, resumindo, só de falas. E o que é que está acontecendo? Os livros, acho que 5 se considerar um livro que eu terminei de ler há umas 2 semanas, para uma colega escritora, ela pediu para eu ler e dar o feedback para ela, então esse livro também, eu posso incluir aqui no meio, que está tendo essa problemática, que é a seguinte: a gente pega um livro, espera um texto literário e a gente se depara praticamente com um roteiro sendo vendido como um livro, como algo narrativo, como um texto literário. E isso, gente, é grave, sabe? Por quê? São 2 coisas totalmente diferentes. Embora ambas contam história, a finalidade e a construção desses gêneros textuais são distintos. Então, como eu falei para vocês, enquanto aqui na literatura a gente vai narrar uma história, ou seja, a gente vai praticamente aqui a gente vai mostrar o leitor o que está acontecendo, no roteiro de fato a gente conta, é algo técnico, fala, ação, praticamente é isso. Então, ok, esses livros que eu peguei, o que é que acontece? Só tem fala, fala, ação, fala, fala, ação. Fulano entrou no carro e diz: Ciclano, pode entrar. Ciclano entra no carro. Fulano fala: e aí, vamos pra pizzaria? Fulano responde: bora sim.
sabe? Não faz sentido. Isso tudo poderia estar na narração, dizendo, ciclano estava andando no carro, viu fulano, acho que eu troquei o nome do povo, mas tudo bem, tá dando pra entender, né? Fulano estava andando de carro, viu ciclano, convidou para comer uma pizza e juntos foram até a pizzaria no centro. Pronto. Contou sem precisar estar enrolando diálogo. Diálogo, ele é algo que tem que ser usado com muita moderação dentro de um texto literário. E eu vou inclusive mostrar para vocês exemplos, 3 exemplos que eu separei, para mostrar para vocês de como textos bem construídos, assim, de forma a palavra está fugindo da minha boca. Enfim, em forma correta, em forma literária, deve se comportar diferente desses textos que eu estou pegando atualmente, porque quando a gente se depara com um livro que só tem diálogo, além de fugir da proposta que é de ser um texto literário, que fica mais próximo de um roteiro, fica muito chato porque se estende demais, sabe? Fica só conversas que 99% das vezes são desnecessárias, não vão levar de canto a lugar nenhum, então fica só enchendo linguiça, aumentando o número de páginas, consequentemente deixando esse livro mais caro, a leitura fica mais arrastada e não há desenvolvimento de fato, tanto de personagens, pois na narração a gente consegue sentir o interior dos personagens, né? Porque cabe ao autor desenvolver na narração o que aqueles personagens estão sentindo, o contexto em que ele está, assim como também falta a construção de algo que é muito importante na literatura, que é a construção dos cenários, a construção da ambiência, onde aquela história está acontecendo. Em um desses livros que eu li, que eu abandonei, simplesmente a personagem estava num canto e de repente está em outro e não fala como ela chegou lá, não fala nem onde é que ela tá. A gente vai lendo e tentando entender, gente, ela ainda tá no quarto dela ou ela saiu do lugar? E lá bem na frente a gente vai descobrir que ela estava no pátio, sabe? Então quando a gente começa a ler, a gente nem sequer consegue imaginar a cena que está na nossa cabeça, porque simplesmente não tem a descrição, sabe? Fica complicado. Por exemplo, nesse mesmo livro, eu lembro que tem uma parte que fala que um carro chegou para pegar a menina, que ela mora numa fazenda. E a gente não sabe se a estrada é de terra, se ela tem aqueles paralelepípedos, se é asfaltado. A gente não tem nenhuma ideia de como é essa casa, porque não tem nenhum tipo de descrição. Inclusive, eu acredito que isso é devido a uma influência muito forte do audiovisual, né? Porque afinal, o audiovisual está muito mais presente em nossa vida. Aqui eu estou falando com vocês através do audiovisual. Eu não sei se vocês estão assistindo no celular, mas vocês podem estar vendo o audiovisual aí na sua mão, pelo celular. Então ele é muito mais presente e muitas vezes nós leitores acabamos meio que imaginando a história como um filme e acaba transcrevendo isso para o texto. E aí que fica a falha. Porque o leitor não está vendo o que a gente enxerga. O leitor não conhece o personagem como a gente conhece. A gente precisa desenvolver tudo isso dentro do texto literário. Mas vamos ver os exemplos que eu separei aqui para mostrar para vocês. O primeiro exemplo, eu peguei aqui essa coletânea de algumas obras de José de Alencar e vamos ver aqui o Guarani, tá? Então eu vou passar aqui. Essa edição é lindíssima. Ah, gente, botou. Muita calma nessa hora. Aqui, o Guarani. Então aqui a gente, deixa eu botar aqui, a gente tem um prólogo, tá? Então aqui a gente chegou, que ele chama de cenário 1. Então observe que a gente só tem narração. Aí, volta. Outra página. Também só temos narração. Nada de diálogo ainda. Narração. Capítulo 1 inteiro não tivemos nenhum diálogo. Vamos ver o capítulo 2. Ainda nada. Aqui. Então vamos ter um diálogo só no capítulo 2.
E mesmo assim, observe que logo depois, ó, a gente tem uma sequência de apenas narração, né? Afinal, é uma literatura, é um texto literário. Ah, Augusto, mas isso é um livro antigo, né? Naquela época era assim. Vamos ver? Peguei aqui um exemplo. Vamos lá. De um clássico aí, acho que mesmo quem não goste da saga, conhece, sabe a relevância que esse livro teve para muitos autores, porque muita gente, inclusive eu, foi influenciado por essa obra e começou a escrever também por causa dessa obra. É uma obra que ganhou o mundo, que fez voltar ali, junto com O Senhor dos Anéis, nos início dos anos 2000, deixar em alta de novo, né, a fantasia. Então vamos ver como é que o diálogo foi trabalhado nesse livro, né, nesse livro que é super conhecido e é um sucesso mundial. Então vamos lá. Vamos aqui, vamos avançar. Capítulo 1, Menino que Sobreviveu. Na primeira página, a gente não tem nenhum diálogo. Na segunda página, a gente já tem um diálogo aqui. Só um diálogozinho aqui, pestinha. Pronto, logo depois, narração. E vamos ter diálogos depois. E aqui observe, sempre um equilíbrio. Narração, diálogo. Não é apenas diálogo. Não é apenas um roteiro. É um texto literário. Tá? Então aqui a gente viu. E, né, trazer uma obra nacional, claro, que eu gostei, eu indico. Se você ainda não leu, gosta de fantasia, esse livro é muito bacana, O Príncipe Gato. E vamos ver aqui como é que ele trabalha também. Agradecimentos. Como vocês podem ver, já é um livro já antiguinho, né? Ele já tá com manchas. Vamos lá aqui, ó. Primeira página aqui. Nada de diálogo. Segunda página também não. Pronto, vamos ter diálogos agora aqui na terceira página. Né? E observem, tem um diálogo, tem uma narração. Novamente a gente encontra aqui um equilíbrio, né, entre narração e diálogo, que como sempre, assim como de Harry Potter, a narração ela acaba sendo um elemento muito mais presente do que o diálogo, pois estamos falando, né, reforçando mais uma vez, que isso aqui é um texto literário, não é um roteiro. Vocês viram? O diálogo ele é usado em raros momentos. Tem que ter um cuidado muito grande com o uso do diálogo. Ele é usado, às vezes, para externar alguma coisa. Pode ser utilizado também uma sequência de diálogos. Não é proibido usar. Pode usar, mas de uma maneira que seja realmente consciente. Por exemplo, acho que seria algo muito válido usar talvez uma sequência de diálogos quando você quer construir alguma tensão. E quando você vai lendo, o que cada personagem vai dizendo vai construindo aquela tensão, aquele momento ali intenso que na narração não seria tão eficaz ou não atingiria o objetivo que o autor quer passar. Mas no momento que só tem diálogos ali só por ter, fica muito supérfluo e, acima de tudo, se distancia da literatura, do que é uma obra literária, e acaba se aproximando muito mais de um roteiro. E quando eu compro, né, quando eu pego um livro desse ou um livro desse, eu não quero ler roteiro, eu quero ler literatura, eu quero ler um livro, um texto literário, sabe? E então, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham sobre isso, se isso incomoda vocês, ou se não, se por alguma razão você gosta de que tenha esse horror de diálogos dentro da narrativa, ou se você nunca reparou nisso, e se você é autor, como é que você trabalha a questão do diálogo? Se você já se ateve a isso, porque no início eu também escrevia muito diálogos, e à medida que eu fui estudando, que eu fui amadurecendo como um escritor, e acima de tudo, eu fui lendo outras obras, né, com uma visão mais crítica, foi que eu vi percebendo aí esse excesso do diálogo e fui moldando e aprendendo um jeito melhor de trabalhar com os diálogos dentro do texto literário,
mas eu quero saber de vocês. Conta aí nos comentários e até o próximo vídeo.